Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. São 9 horas da manhã, nós estaremos dando início aqui à nossa escola bíblica dominical, como todos os domingos, nesse mesmo horário. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, um chamado ao arrependimento, fundamentada no Salmo 51, da Edições Editora Betel, Ministério de Madureira, e o comentarista, nosso pastor Adriel Nascimento, da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais. Então nós vamos nesta manhã fazer uma oração, como é costume, e nesta oração nós estaremos agradecendo ao Senhor por este domingo, também aproveitando este momento que é comemorado o Dia das Mães no Brasil. Então nós estaremos orando, pedindo ao Senhor que dê como melhor presente nesta manhã a todas as mamães a saúde própria, a saúde de seus filhos, a saúde da sua família, porque shopping nem pensar. Então Deus abençoe cada mamãe nesta manhã. Então vamos agora orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por mais uma vez estarmos nesta casa. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, membros desta congregação, Deus, e tantas outras pessoas que não são membros desta congregação, mas nos assistem, ó Pai querido. E eu quero te pedir por todas essas vidas, para que a tua palavra mais uma vez venha trazer exortação, edificação e consolação. E também, ó Deus querido, a partir da tua vontade, Senhor, que esta mesma palavra seja, Senhor, uma palavra de ordem para curar e libertar, para resolver problemas, ó Pai querido, que às vezes nos parecem insolúveis. Meu Senhor, quero também aproveitar este momento, como mencionado, e, ó Deus, pedir para que todas as mamães tenham como presente, ó Pai querido, neste dia tão especial em suas vidas, tenham como presente a saúde total de sua casa, de sua família, de suas vidas. Meu Deus, saúde financeira, espiritual, saúde física, saúde em todos os âmbitos da vida, ó Pai querido, para que, Deus querido, sejam sarados, Senhor querido, as famílias da terra. Quero te pedir, ó Pai, por este momento em que entoaremos um louvor ao teu nome, que tu receba este louvor e que nós sejamos edificados, e que a tua palavra seja ministrada, Pai querido, não com palavras de sabedoria humana, mas pelo teu Espírito, ó Pai, que nos ajudará, Pai querido, com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento nesta manhã. Assim eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hino de número 491, 491, da harpa cristã, o hino diz: há poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ou confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, forças e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, ó paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer
ver-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração, teu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim no bom Salvador, oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador, oh, confia no Cristo da cruz. Glória a Jesus. Esse hino anônimo, glória a Jesus, ressalta a força do sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus para nossas vidas, para esse momento bem propício que nós estaremos estudando sobre um chamado ao arrependimento, fundamentado no Salmo 51. O texto áureo da nossa lição, o comentarista escolheu o Salmo 51, do Salmo 51, verso 17, e ficou assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Deus não resiste quando há um espírito quebrantado em sua presença. Verdade aplicada, que é o que nós devemos meditar dentro desta lição, do conteúdo desta lição, e tirar para uma aplicabilidade no cotidiano, será esta: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Sobre isso que nós trataremos. E o texto de referência, como diz Salmo 51. Nós temos apenas alguns versos salteados no Salmo 51 por conta do espaço físico da nossa revista. Não há como o comentarista colocar todo o Salmo 51 dentro deste pequeno espaço da revista com seus 19 versos. Mas então ele escolheu alguns e nós estaremos lendo esses versos salteados na forma como foi posto aqui na revista. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito real. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém. Meus irmãos, esta lição de hoje nós abordaremos
como eu disse, com o auxílio do comentarista, pastor Adriel Nascimento, nós abordaremos o contexto histórico do Salmo 51 e também as consequências do pecado e a possibilidade de restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Então, esse será o conteúdo da nossa lição nesta manhã. Então, sobre o Salmo 51, nós abordaremos todos esses parâmetros, contexto histórico, também as consequências do pecado cometido e a possibilidade de uma restauração, de novamente a pessoa voltar a viver a alegria da salvação, como sugere um dos versos que nós lemos, quando há um verdadeiro arrependimento. E na parte 1 da nossa lição, nós temos aí o Salmo 51, página 28, né? Nós temos o Salmo 51 nos mostrando que quando há arrependimento, então há restauração. Se há arrependimento, ou seja, pecado é uma realidade. Gênesis capítulo 4, versículo 4, chega a tratar o pecado como se fosse uma pessoa, ou seja, personifica o pecado, quando o próprio Deus, não foi ninguém, mas o próprio Deus, ninguém humano, mas o próprio Deus disse a Caim: Caim, pecado está à porta, quer dizer, como se estivesse batendo à porta, e disse assim: a ti cumpre o desejo de dominá-lo. Então, quer dizer, Caim tinha que tomar cuidado, ainda não tinha uma revelação tão explícita quanto aquela que Tiago nos trouxe, que o pecado, nós somos engodados, seduzidos, enganados, quando somos seduzidos pela nossa própria cobiça, então vem do nosso coração. Mas Caim sabia, pelo comportamento dos seus pais em relação a Deus, naquele ato de desobediência, e o que já estavam vivenciando como recompensa, vou colocar assim, do pecado, o fruto do pecado, que uma vez praticado gera morte, nós veremos isso. Então o que acontece? Caim, ele estava agora desejando no coração a maldade, e o Senhor falou: Caim, o pecado está à porta, a ti cumpre o desejo de dominá-lo. Então o personificou para nós entendermos que é real. E o Salmo 51 nos mostrará que quando há arrependimento de um ato cometido ou a ser cometido, apenas pensado, então há restauração. Pecado de Davi, segundo Samuel capítulo 11, que já que está se tratando de Salmo 51, o contexto histórico na verdade, o segundo livro de Samuel capítulo 11, quando Davi, ele pecou gravemente, assim nós veremos principalmente na primeira parte da nossa lição, nos pontos 1, 2 e 3, nós veremos isso. Então o pecado de Davi, lá, segundo Samuel registrado, capítulo 11, o conduziu a um estado completo de esvaziamento espiritual. Quer dizer, o pecado sugou toda aquela potência que era Davi, espiritualmente falando, aquele jovem de fé, de coragem, de confiança em Deus, que enfrentou gigante, enfrentou leão, enfrentou urso, tudo fundamentado no amor de Deus e na confiança que ele tinha incondicional em Deus. Houve um esvaziamento total, espiritual, e profunda angústia. Quer dizer, o pecado é como se ele tivesse sugado. Às vezes nós vemos em alguns filmes, às vezes até uma ficção, então nós vemos quando alguém suga a alma de uma pessoa, aquela situação ali foi o mesmo que aconteceu com Davi. O pecado, na verdade, ele tem esse poder, essa autoridade. Então o pecado tirou, esvaziou Davi por dentro, puxou tudo aquilo que era espiritual, ele puxou o pecado, puxou tudo aquilo que era espiritual, ele perdeu a comunhão. Foi como Deus tinha falado com Adão e Eva, que disse: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas aquela que está no meio do jardim não come, porque no dia em que comer, certamente vai morrer. E quando eles comeram, imediatamente, eles sentiram um vazio espiritual. É como o pecado tivesse puxado tudo aquilo. Quantas vezes a pessoa não consegue explicar, e às vezes tenta até justificar o seu esfriamento espiritual. Ele era potente, ele era aquecido, crente aquecido na presença de Deus,
cheio do Espírito, e de repente ele começa a ficar definhando espiritualmente, como se estivesse emagrecendo, ele está se esvaziando, e na verdade é o pecado que vai puxando toda aquela espiritualidade da vida da pessoa, e a pessoa às vezes não cai no reconhecimento, não entende e tenta justificar seus pecados, dizendo que é por causa disso, por causa daquilo outro, e etc., mas não confessa. Segredo do pecado, quando ele é cometido, é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, então ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Está também nas entrelinhas da lição, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Então o sangue de seu, 7, 9, né? Sangue de seu Filho Jesus nos purificará de todo pecado. Então nós precisamos agora observar isso. Aí então vamos utilizar Davi, não para a glória nossa ou para a desonra dele, mas utilizar que o Senhor deixou registrado, não somente para fazer Davi sentir na pele, claro que Deus ama Davi, e quando Deus corrige uma pessoa é porque Ele as ama, a palavra de Deus nos diz isso. Deus só corrige quem Ele ama. Então se Ele te corrige, se Ele te dá uma prensa, se Ele te coloca no castigo, é porque Ele te ama ainda. Então observa, aí dentro desse contexto, nós observaremos, primeiro, as transgressões de Davi. 1.1 da nossa lição na página 28, relacionado ao segundo livro de Samuel, capítulo 11, como falamos. As transgressões de Davi. Pecado cometido por Davi teve como processo antecedente, segundo está aí na 1.1, teve como processo antecedente, porque todo pecado é um processo antecedente. É essa história que às vezes as pessoas comentam e falam: ah, escorreguei, ou você jogou uma casca de banana e pisou em cima de propósito. Porque todo pecado ele tem uma antecedência, ele tem um antecedente. Ninguém peca assim do nada, acordei agora, acabei de acordar e pequei. Não, tem um antecedente, uma premeditação naquilo que há de fazer. Por isso que Deus falou, usei aqui o espaço para falar de Caim, e também citei Adão e Eva. Teve precedente. Ela não chegou e imediatamente pegou lá, não. Ela primeiro sabia que não podia, depois teve uma conversação com o adversário. Vamos colocar que essa conversação com o adversário fosse como a gente, às vezes, sendo pressionado, e você está conversando consigo mesmo: devo ou não devo, faço ou não faço, pego ou não pego, está dando sopa ali, eu vou pegar, ou então fazer aquilo. Não. Simplesmente ela conversou com o adversário, ou seja, a sua mente estava trabalhando em relação a fazer ou não fazer, até que ela cedeu à pressão da sua vontade, que foi maior vontade carnal, e então cedeu à pressão e fez. Então Eva, primeiro, ela olhou, está escrito, achou bonito, aí depois que ela olhou, ela desejou. Quando se olha, aí então deseja, aí então pegou e comeu o fruto. Caso de Davi, a mesma coisa. Davi olhou primeiro, desejou. Então, aí Davi vai nessa antecedência. O caso de Acã é a mesma coisa, os passos são sempre os mesmos. Primeiro se olha, depois deseja. Claro que uma vez olhar, você agora pode desejar o que os olhos não fez, o coração não sente. Então é mais difícil para o cérebro do que para a gente que vê. Aí o que acontece? Então ele olhou e viu, aí pegou e adulterou. Caso de Acã, ele olhou, viu, pegou e escondeu. Então a mesma coisa, não importa a espécie de pecado que uma pessoa esteja cometendo, sempre haverá antecedente. Por isso que não tem justificativa perante o Senhor. O caso de Adão e Eva tentaram justificar, deu ruim. O caso de Acã tentou justificar, deu ruim, não houve um arrependimento, aí deu ruim, então tentou justificar. O caso de Davi, ele ficou quietinho, tentou justificar de um meio, como falaremos, mas o que aconteceu? Deus foi tão misericordioso e bondoso, lhe deu uma palavra, e logo que ele lhe deu aquela palavra, Davi então caiu na real, percebeu-se que não tinha outra alternativa senão clamar ao Senhor pelo arrependimento e voltar a viver uma vida de paz e alegria. Essa manhã, ou o momento que você estiver assistindo, né? Mas estou falando agora pela manhã. Então esta manhã
uma manhã especial que Deus está te dando uma oportunidade para você refletir. Talvez você já tenha cometido ou tenha cometido e hoje está vivendo consequências desse pecado, mas Deus, Ele é misericordioso. O fato é que nós veremos que as transgressões de Davi, primeiro, elas tiveram um processo antecedente. Quais são esses processos, segundo está escrito em 2º livro de Samuel, capítulo 11? Capítulo 11, versículo 1, primeiro antecedente está: Davi estava no lugar errado, na hora errada. Olha só, às vezes você vê uma pessoa que é morta ou presa por alguma situação, você fala, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, e com, às vezes, a pessoa errada. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e também com a pessoa errada, literalmente. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, por quê? Capítulo 1 do 2º livro de Samuel, versículo 1, que nós estamos agora mencionando, a palavra nos esclarece que naquele tempo, é o tempo em que os reis deveriam estar na guerra. O país estava em guerra. Davi deveria estar lá, no campo de batalha, ocupado. Mente vazia, oficina de Satanás. O que ele faz? Manda os seus melhores. Davi tem um bom exército. Manda os seus melhores e ele fica. E nesse momento que ele fica, ele estava lá no terraço. Ou seja, ele estava no lugar errado, na hora errada. Era para ele estar lá, no campo de batalha. Ele está em casa. E está no lugar errado, que está em casa, e está também no terraço. Então, naquele momento que ele deveria estar lá, ele está em casa e no terraço. Quando ele está ali, aí a palavra diz, ele olhou, ele naturalmente, ele não procurou, não visualizou, vou ver o que está acontecendo, se tem uma oportunidade, nada disso. Mas como era para estar lá e não está no lugar em que Deus não lhe ordenou estar, então a possibilidade de a pessoa pecar é muito maior do que quando você está dentro do padrão da vontade de Deus. É o caso de, novamente, Adão e Eva. Eles deveriam estar no local onde todas as árvores do jardim poderiam abusar livremente delas e comer. Não, mas ela está justamente no lugar em que não deveria estar. Justamente no lugar em que Deus falou, não vá para lá, não toque naquela. Bom, se Deus deu ordem para não ficar próximo, para não usufruir, então por que ficar próximo? Aí acabou vendo coisa demais, acabou vendo que era interessante, que o fruto era diferente, e nada a ver, era tudo igual, mas era questão da obediência, mas a sedução por aquilo que é proibido. Olha, aí Davi começa então a ficar à toa, e daqui a pouco ele depara com a mulher do vizinho, de Urias, o Eteu, que é um dos que estão no campo de batalha, homem bom, justo, está fazendo o que deve ser feito, e a mulher está se banhando. Quer dizer, houve antecedência. Mesmo assim, ainda não é o fim. Ele poderia dizer assim, opa, estou no lugar errado, na hora errada, e vou sair. Lembra quando Jó foi acusado por um dos seus amigos? E Jó foi acusado de ter adulterado, de ter feito besteira. Aí em capítulo 31, verso 1, que o livro de Jó é um livro poético, então nós falamos verso em livros poéticos. Aí o verso 1, aí então Jó está dizendo assim, olha, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria em uma virgem? Quer dizer, ele não queria pecar contra Deus, não queria pecar. E se eu fiz isso, essa maldade, que outro vem e faça também comigo. Então, ele não queria pecar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele pode ter sido tentado, mas ele não cedeu à tentação. Olha, Davi, ele foi só tentado. A mulher estava tomando banho, estava nua. Então ele olhou. Ele poderia imediatamente resistir à tentação, lutar contra a sua vontade e voltar para a sua casa, para o seu aposento e ficar tranquilamente lá. Não, mas ele não somente olhou, como a desejou e a tomou. A Bíblia nos diz lá que ele não somente olhou, mas ele colocou em prática o pecado que estava oculto no seu coração. O próprio Jesus fala que às vezes nós achamos que a graça, muitas pessoas estão hoje vivendo pecado, talvez você fale, mas eu adiantei o assunto.
Sim, pode ser adiantado, que até termina o horário. Então, olha, quando você às vezes hoje peca e mantém um pecado oculto na sua vida, ou nós mantemos, vou colocar aqui como se eu também estivesse incluso nisso, mas nós mantemos o pecado oculto, aí nós nos escoramos na graça. Estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei. No tempo da lei, Davi seria apedrejado pela lei, junto com a mulher adúltera. Aí no tempo da graça você não tem apedrejamento. Então o que acontece? Só que a graça, ela é mais exigente do que a lei, por incrível que pareça. Porque Jesus falou assim, olha, está escrito, não adulterarás. É a quebra do 7º mandamento da lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20. Agora, não adulterarás. Jesus, porém, falou assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura, já cometeu adultério. Então, qual é a diferença? O pecado é o mesmo. Mas qual é a diferença? A consequência do pecado. Porque quando você pensa, como alguém sabiamente já diz, eu não posso evitar que pássaros sobrevoem a minha cabeça. Eu posso. Se o pássaro está lá em cima, o urubu, aí eu vou para lá, ele também vai na mesma direção. Como eu vou espantá-lo se ele está a uma certa altura, sobrevoando a minha cabeça? Mas eu posso evitar que ele faça ninho. Esse é o problema. Então o que está acontecendo com muitas pessoas? Elas estão pensando, como Davi viu, desejou, Davi imediatamente deveria ter não cedido à tentação, mas ele foi e colocou em prática o pecado. Qual é a diferença? Ele não já tinha pecado? No nosso entendimento, segundo Jesus falou, sim. Mas haveria sequelas? Sim, haveria sequelas. Sequelas do seu desejo, aquela luta interior, deveria ter pecado, não deveria, de bobeira, podia ter feito, o Senhor me perdoaria, enfim. E depois dizer, não, mas está tranquilo, não fiz, graças a Deus. Só ele e Deus. Quando ele passa do campo do pensamento para o campo da prática, então ele começa a envolver várias pessoas. Porque se ele tivesse pecado apenas quando ele olhou e cobiçou, assim como também Adão e Eva tivessem olhado, desejou, queria comer dessa fruta aí e tal, queria dar uma vontade de comer, isso aí não teria problema nenhum. Teria problema entre ele e Deus. Aí logo ele poderia dizer, eu tenho misericórdia, repreenda esse mau pensamento, para trás de mim, Satanás. Enfim, ele ia fazer aquilo que o crente já sabe fazer. Porém, quando ele apanha, ele coloca em prática. Então o pecado, uma vez gerado, ele dá a luz, esse pensamento dá a luz ao pecado, e aí gera morte. Aí ele então pegou, assim como a cama, poderia ter visto desejado por cunha de ouro, prata e uma capa babilônica, eu poderia ter visto, ter desejado, mas ele não podia ter pego. Aí quando ele pegou, então ele começou a gerar a prática, ofende, o pecado ofende. Primeiro ele ofendido é a própria pessoa. Então no pensamento, sou ofendido e Deus também. Mas quando eu passo para o campo prático, aí eu ofendo a pessoa que está ao meu redor. Ofendo a igreja, ofendo a pessoa com quem eu pratiquei o pecado e ofendo muitas outras pessoas. Então por isso que é um perigo quando ele sai do campo, ele não deveria estar nem no campo do pensamento. Nem no campo do pensamento, mas é possível que aconteça porque a nossa inclinação, nós veremos ainda, é para o mal, a nossa inclinação. Mas quando acontece isso, devemos clamar ao Senhor por misericórdia. Por isso que Jesus fala, aquele que pensa, então ele já pecou, porém, ainda não ofendeu outras pessoas, ofendeu a si mesmo. Tal como o filho pródigo, por exemplo, que se ele tivesse, claro que ele desejou antes, eu vou pedir a metade do que me pertence e vou embora dessa casa, não quero mais ficar aqui sob o jugo do meu pai, sou grande, já sou esperto, já tenho meu modo de vida, já tenho tudo aqui, já na cabeça como eu vou fazer. Ele não ofenderia, ele estaria pecando contra seu pai, mas o pai não estava sabendo, então não estava sendo ofendido. Quando ele pede a parte que lhe compete, o pai é ofendido. O pai é ofendido, porque ele considerou como se o pai estivesse morto. E agora o pai se sentiu como se estivesse morto para ele. Por isso que depois ele fala, eu vou pedir perdão ao meu pai, e dizer, pai, pequei contra o Senhor perante ti. Está vendo? Então, no pensamento só, não ia ter problema, ele não ia nem confessar ao pai.
ele ia apenas falar com o Senhor: Senhor, tem misericórdia desse mau pensamento, me livra disso. É isso que você deve evitar: ter dado não ser os que exceder a pecar. E no 75 da harpa cristã. Então, olha, aí Davi vai e coloca o pecado em prática. O pecado estava oculto e ele agora traz para o campo da prática. Mandou chamá-la, deitou-se com ela e adulterou. Está escrito: quebrou o 7º mandamento da lei de Moisés, que ele tanto zelava, e tentou encobrir o pecado, como todo mundo faz. Planejou a morte de Urias, o plano bem bolado, né? Um plano bem elaborado, e tudo para dar certo, na mente dele. Mandou chamar Urias, o Eteu, que estava na guerra, mandou chamar, perguntou, a fim de perguntar como estava o campo de batalha. Está tudo bem e tal. Aí você vai hoje para casa, descansa aí, come, bebe aí deu bebida, o Urias, né? Deu vinho, fez um banquete, porque para que ele ficasse meio embebecido e fosse para casa. E claro, o camarada já está 1 ano fora de casa. Quando chegasse em casa, ele ia cumprir o dever maritalmente. Essa é a ideia do Davi. Só que o camarada é tão dedicado ao reino que ele não fez nada com a mulher, como ele fez um jejum sexual para que não pudesse ficar assim. Ele se sentiu mal de ele estar bem e os irmãos dele lá no campo de batalha. Ele era muito apegado, muito dedicado. Aí quer dizer, mas era plano de Deus. Deus não deu, porque ele não deu esse desejo no coração dele, mudou o desejo do coração. Aí Davi, então, em vez de sossegar e entender que Deus estava no negócio, aí Davi manda ele para a frente de batalha e lá ele morre. Manda ordem para que ele pudesse morrer na frente de batalha. Olha, pelo próprio exército de Davi. Então deixa eu lhe dizer assim: olha, Davi estava tentando encobrir o seu pecado. Nesse encobrimento de pecado, para que ninguém soubesse que a mulher estava grávida por ele, então ele estaria incorrendo no risco da lei, ele estaria então encobrindo todo esse pecado. A mulher ficava grávida, foi filho de Urias, que ele veio em casa, depois de 1 ano, engravidou a mulher, e naquele período Davi então casa com a mulher e ainda assume o filho do outro. Olha, tudo certinho, plano para não dar nada errado, tudo muito bem elaborado. Sabe o que acontece? Deus muda. Até então está dando certo aos olhos das pessoas, mas agora ficou o peso do pecado na consciência dele, e Deus então está vendo todas as coisas. Porque olha, às vezes o que acontece, você que está aí hoje achando que está tudo tranquilo, pecou, adulterou, fornicou, fez o que aconteceu, roubou alguma coisa, aí você está tranquilo: fui perdoado em casa, fui isso, está tranquilo, eu estou fazendo, mas ninguém sabe, foi tudo muito bem elaborado, plano ideal. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você já ouviu uma história de um moço que ia com um menino? Eles iam para a escola bíblica dominical, para a igreja. Aí então passaram assim num terreno grande, era um terreno muito grande, a casa lá no fundão, e viu uma abóbora gigantesca, daquela bonita mesmo, no cercado, e o moço olhou aquela abóbora, deu uma meia parada, olhou e foi para a igreja. Na volta, quando ele voltou, ele olhou de novo, aí ele já ia pedir o filho: fica aí um pouquinho. Aí já ia metendo na cerca assim, de arame, abrindo para passar e apanhar a abóbora. Ele olhou antes para um lado, olhou para o outro. Aí o filho falou assim: pai, o senhor esqueceu de olhar para cima. Às vezes você está achando que Deus não está vendo, porque é tempo de graça. Tempo de graça não é tempo de pecar. Tempo de graça é o tempo em que nós vamos aproveitar a bondade e a misericórdia de Deus, que nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas não para pecar, mas para fazer aquilo que é devido. Então você que está em pecado, é tempo de confessar o pecado. É tempo de você dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, e voltar para o caminho, para ver se há misericórdia. Porque Jeremias, quando ele diz sobre o povo rebelde da casa de Jerusalém, ele diz assim: põe a sua boca no pó. Talvez, ele não diz com certeza, talvez haja esperança. Porque tem pessoas que às vezes vão pecando, brincando, e chega um momento que o seu coração endurece. Então talvez não haja mais esperança. Agora, se você escorregou, como você gosta dessa expressão, você não resistiu à tentação, foi mais forte do que teu pensamento, então hoje ainda há esperança se você realmente se arrepender.
Agora a sequela de pecado fica. Então as ações de Davi, elas estão nos ensinando duas coisas interessantes. A primeira, ainda na parte 1.1, precisamos sempre decidir pela santificação, tá? Buscar o caminho de Cristo e andar no Espírito. Sempre decidir pela santificação. Crente não pode decidir pelo pecado. Pecado pode ser uma fatalidade, pode ser uma ocasião, mas crente tem que sempre decidir. Isso aqui Davi está nos ensinando pelas ações dele. Precisamos sempre decidir pela santificação, não pelo encobertamento do pecado cometido. E Davi sentiu as consequências desse pecado, porque se ele tivesse imediatamente se arrependido, imediatamente confessa o seu pecado, perdão, pequei, claro que e viria as consequências, sim, viria consequências, mas Deus poderia lhes dar livramento. Agora Davi não, estava simplesmente cobrindo seu pecado, estava arrependido sim, mas encobrindo seus pecados, mirabolou um plano que todo mundo estava achando que ele era o cara. Pô, o camarada não deixou a viúva desamparada, ficou com a viúva e ainda criou o filho do morto. Isso é que a gente boa, tá vendo? O camarada deu a vida dele pelo exército, por Israel, mas ele também não desamparou a família do cara, né? Só que Deus está vendo quanta falsidade, quanta maldade há naquele coração e o que está acontecendo exatamente. Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus tem os olhos como chama de fogo. Jesus está aqui, o que passei na igreja diz, eu vejo com essas suas obras, são olhos como chamas de fogo. Ele olha lá dentro no íntimo do nosso coração. Ele sabe exatamente o que estamos pensando, sabe exatamente qual é a nossa intenção do coração. Aí então essa é a primeira grande lição que essas ações de Davi estão nos ensinando. E a segunda, não dá lugar à carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Irmãos, o fruto do Espírito, ou melhor dizendo, a obra da carne, é lascívia, adultério, fornicação, maldade, roubo, tudo isso aí, dissensão, contenda, tudo que estava acontecendo com Davi é obra da carne. Então não dê lugar à carne. O apóstolo Paulo, quando escreve a Efésios, ele fala assim, irmãos, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, obra da carne, ela nos induz para tudo isso, todas essas coisas ruins. Você precisa tomar cuidado com a sua vida. Você está vivendo uma vida profana, uma vida maldosa e está às vezes achando, olha quantas pessoas não crentes, por exemplo, elas vivem porque julgam que não estão sendo crentes, não tem problema, e vive uma vida maldosa, e às vezes é até casado com crente, a família é crente, a avó é crente, a mãe é crente, aí vive uma vida maldosa. Você está ofendendo a pessoa que está ao seu redor, ofende a sua mãe, ofende o seu irmão, ofende a santidade da esposa, ofende tudo, e então às vezes ofende os filhos, e quando você ofende a um desses que pertencem ao Senhor, a sua vida está enrolada. Se você não pedir perdão ao Senhor, não buscar o caminho da santidade, não dizer não ao pecado, você estará simplesmente enrolado com Deus. Então, essas são as duas grandes lições. A parte 1.2, melhor dizendo, ainda na página 28, ali foi o contexto histórico que está acontecendo. Agora nos mostra o fruto, ou seja, o resultado do pecado de Davi. Olha, então já até antecipamos alguma coisa, só para nós lembrarmos. Por exemplo, então, o primeiro resultado, gravidez indesejada. Eu não sei, não tenho sentimento, graças a Deus. Eu nunca tive esse problema de relacionamento extraconjugal e nem antes do casamento, graças a Deus. Subi ao altar como manda o figurino. Então, deixa eu lhe dizer, gravidez indesejada. O adultério seria evidenciado trazendo consigo a pena da lei, como nós falamos, de Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 20, 22, ou seja, morte de apedrejamento. Gravidez indesejada, às vezes as pessoas, se não tivesse tido uma gravidez, Davi ia ficar quietinho na dele, não ia cometer o assassinato, mas ia ficar quietinho na dele, e de vez em quando ia lá, dava uma beliscadinha e voltava para sua casa, estava tudo tranquilo. Urias está mesmo no campo de batalha, não volta tão cedo. Então Davi ia se acostumando naquele pecado.
Escuta, deixa eu lhe dizer, quantas pessoas estão em pecado e quantas pessoas, às vezes, não é arrependimento, só que às vezes vem a gravidez indesejada. Quantas moças e rapazes estão em fornicação? Ninguém sabe, a igreja, às vezes as pessoas até comentam alguma coisa, aí ninguém pode fazer nada, a igreja não pode fazer nada, porque ninguém sabe, está no ato, escondido, mas Deus está vendo. E quando essa gravidez indesejada vem, uma outra sequela, mas a gravidez, ela se evidencia logo. Aí se a pessoa vem com aquela cara de cachorro pitão, e não quer mais agora ser arrependido, querendo voltar à comunhão, estar na comunhão, e não pode mais estar na comunhão. Aliás, não estava mais na comunhão. Estava com o nome arrolado no livro da vida da igreja, no livro da igreja, da secretaria da igreja. Mas no livro da vida do Cordeiro já estava cortado. Assim como Davi. Davi estava ainda como se fosse aquele rei bom da praça, né, que estava agora tomando conta da filha, da mulher de Urias e tal, que estava grávida, não negou auxílio, mas Deus estava de olho nele, sabia que não era nada daquilo. Então, olha, gravidez indesejada é um indício, a pessoa estava feliz da vida, cometendo seu pecado. Quando vem a gravidez, cai o semblante, porque sabe que todo mundo agora vai descobrir, todo mundo agora saberá. E será excluído do rol de membro da igreja. Olha, a tentativa de encobrir o pecado, como já falamos, dá uma licença a Urias, fica em casa. Urias, deu a ordem que agora os governantes estão dando para a gente. Urias, fica em casa. Fica em casa. Então mandou Urias ficar literalmente em casa. Você está pensando que isso é novo, esse negócio de ficar em casa? Aí mandou Urias, fica em casa. Só que era para Urias dar uma de pouco, ficava lá, ficava como, e quando voltasse da guerra, meu Deus, vou ver meu filho que eu gerei, era filho do pecado de Davi, mas Deus, ele é fiel, Deus é fiel, Deus viu a bondade de Urias, Deus viu a misericórdia de Urias, e Urias era o homem zeloso, caprichoso, o Senhor permitiu que ele morresse, porque aos olhos do Senhor, a morte de um justo é preciosa, tá? Deus não perde não, Deus não perde batalha, Deus não perde ninguém. Jesus fala, aqueles que tu me deste, nenhum deles eu perdi. Então, aí ele embriagou Urias, já falamos sobre isso, e até matá-lo. Já que falhou os planos anteriores, então vou matar. Olha como o pecado, um abismo leva a outro abismo. Às vezes você está com um pecado e você está achando ele pequeno, aí está escondido. Para esconder esse pecado pequeno, você às vezes comete o maior, e assim vai. E você vai se aprofundando no abismo. É como uma pessoa num ciclo vicioso. As pessoas começam, às vezes, fumam uma guimba de cigarro, quando adolescente, que não tem dinheiro para comprar, para sustentar seu vício. Aí então pede alguém, dá uma pitada aí então vai, pega aquele pedacinho de cigarro, nojento, já babado. Aí então, é para te dar nojo mesmo, você que quer pecar. Aí já aquele babado, aquele cigarro babado, aí tu pega aquilo ali, daqui a pouco você fuma um inteiro, daqui a pouco você fuma dois, daqui a pouco um maço, daqui a pouco você não está mais satisfeito com o cigarro, passa para a maconha, da maconha para a cocaína e tantas outras até chegar no crack. Aí é o teu fim. Então, deixa eu lhe dizer, você pode evitar o pecado, você pode dizer não ao pecado. Ah, mas eu não tenho força. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor nos dá garantia. O importante é você ter a força de vontade de dizer, Senhor, eu não quero pecar, eu quero viver uma vida de santidade. E então quem te dará a força é o Senhor. Meu Deus, como você não consegue? Você não consegue ter força? Tudo bem, mas não consegue crer que Deus pode te dar essa força para você evitar o pecado? Ou você acha que eu sou mais forte que você? Não, não sou mais forte não, mas eu procuro a santidade da palavra de Deus, e quando eu procuro a santidade, aí o Senhor me dá garantia, o Senhor me dá poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, para você se ocupar no reino de Deus, ser testemunha, pregar o Evangelho, não é para sassaricar, pular no poder, falar línguas, não é nada disso. Essa unção é para você se ocupar no Evangelho de Jesus Cristo, no caminho da santidade. Isso é possível para você, porque, como diz no próprio capítulo 2 de Atos, que eu estou aqui citando as entrelinhas, Atos 1, 10 e também 1, 8, 10 e também 12, aí eu observo o capítulo 2, versículo 1, agora no 39 está escrito assim, escuta, essa mesma promessa, o apóstolo Pedro fala no seu primeiro sermão, que diz respeito não só a nós,
mas a todos quantos vierem, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa graça que há sobre a minha vida é para todos nós, não é só para alguns não. Você está no vício porque você quer, você tem que dizer não ao pecado, tem que fazer esforço, meu filho, tem que dizer: Senhor, tem misericórdia, me livra. Troca, quando der vontade de você fumar um cigarrinho, vai para a palavra de Deus, puxa um versículo da caixinha de promessa, eu vou substituir, até criar um novo hábito na sua vida, e essa palavra se tornar viva em tua vida. Então faz a coisa certa. Davi tinha como fazer, agora ele estava fazendo errado porque queria encobrir pecado. Então eu quero te dizer aqui, pecado sempre será visível, segundo nós estamos vendo aqui em 1.2, na página 28 ainda. Pecado sempre será visível aos olhos de Deus. Meu Deus, já passou o tempo quase tudo. Aos olhos de Deus, tá? Sempre. Hebreus capítulo 4, esse livro, Carta aos Hebreus, que é anônimo, né? Capítulo 4, os versículos 11 a 13, eu, como não anotei, vou falar agora aqui para você. Capítulo 4, versículos 11 a 13. Daqui a pouco eu corro, porque eu já adiantei muita coisa. 11 a 13 diz assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Irmãos, viva na tranquilidade de Deus. Viva na tranquilidade de Deus, no repouso, no descanso. Ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para frente, para ver se não tem ninguém e você pecar, não se esqueça de olhar para cima, porque não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus tem visto tudo. Deus viu você no adultério, Deus viu você no vício, Deus viu você roubando, Deus viu você defraudando, Deus viu você fazendo qualquer coisa errada, assim como também vê você fazendo todas as coisas boas. Por isso Jesus fala: conheça as tuas obras. Conheça, olha que vergonha para você. Conheça as tuas obras. E eu disse recentemente que muitos diziam: os homens não têm vergonha de pecar. Aliás, Spurgeon, né? Os homens não têm vergonha de pecar publicamente, mas têm vergonha de confessar em público. Confessa seu pecado, porque, mas Deus não vai expor ninguém. Quem Deus não vai expor ninguém? Deus expõe quando é necessário. Deus não expõe à toa, mas quando é necessário expõe. Expôs Adão e Eva, expôs Caim, expôs Acã, expôs agora Davi. Deixa a questão. Expôs Abraão, quando ele deu mole lá com a empregada da sua mulher. Então, Deus expõe. Você sabe da história, você sabe porque Deus expôs Saul, expôs Salomão. Então Deus sabe, e quando é necessário ele expõe, para que os outros não venham cometer o mesmo pecado. Aí na página 29, 1.3, entra o profeta Natan. Olha como Deus é bondoso. Claro que para quem está em pecado, não vê essa bondade de Deus, tá? Se entra o profeta na tua vida e diz: desce daí, meu filho, você está em pecado, o Senhor me revelou, você fica aterrorizado. E tem gente até que nem vai naquela oração: não, lá não vou não, se eu bater o pé lá na porta, Deus já revela, porque ele quer ficar ainda no pecado, e diz que escorregou. Você está gostando do pecado, só que você pode morrer nele. É como conta a história de uma pereré com a rã, a filha de rã. Então que ela caiu no leite morno, caiu no leite, o leite estava quietinho, mas caiu, do teto caiu naquela, e estava já começando a ir para o fogo. Aí estava por enquanto aquele clima legal, aquela temperatura amena no leite, né? Estava ali desfrutando. Daqui a pouco foi acostumando, aí foi até adormecendo naquele morninho, só que daqui a pouco esquentou, meu filho. Esquentou e ela não aguentou e morreu ali dentro. Escuta, às vezes parece estar gostoso, parece estar tranquilo, parece que Deus não está vendo, que não está fazendo nada. Estou vivendo, graças a Deus, já tem tanto tempo que eu tenho esse negócio aí por fora, né? Já tem esse biricutico aí por fora.
Deus está de olho em você, meu filho. Deus está de olho em nós. E vai chegará o momento em que você está tão acostumado que você não percebe mais o perigo. E já está gostando. Aquilo que é ruim para Deus, aquilo que era ruim para Ló, viver com as suas duas filhas num lugar tão horrível, tão pecaminoso, mas ele não tinha para onde sair. E quando Deus dá uma saída, ele sai com as suas duas filhas. A mulher já estava acostumada com aquele pecado. Saiu como quem diz, não quero sair não. Olhando para trás, virou estátua de sal. Os dois namorados da filha quiseram sair, tiveram oportunidade? Também não. Todos quiseram entrar na arca? Também não. Sabe por quê? Pecado acostuma. A princípio, diz o salmista, o Salomão, né? Ele diz assim, irmãos, águas furtadas são doces. É tudo bom, tudo gostoso. Mas no final é amargo. Basta você ver uma pessoa que é presa, está todo feliz da vida aí, porque roubou, que fez, aconteceu, por causa desses políticos corruptos aí que nós temos, aí fica todo feliz. Depois está nos púlpitos da igreja, está pregando, está falando, está acontecendo, está enchendo os bolsos, pensando que Deus não está vendo. Quando a casa cai, aí fica tudo com aquela cara de cachorro pidão, tudo com aquela cara de semblante caído, como quem diz assim, descoberto, acabou. Cara de pena. Até os outros crentes orando, pedindo misericórdia, Deus que está com pena dele. Pede misericórdia, não. Pega na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo para dar uma lição de moral. Se eles se arrependerem, terão o seu momento de retorno para o Senhor. Se não se arrepender, meu filho, então cada um vai para o seu lugar. É como Jesus falou para Judas: dá uma palavra a todo mundo. Ele diz assim: um de vós há de me trair. Aí você sabe, Jesus excluiu Judas? Expulsou Judas? Não. Deu uma palavra de oportunidade no pecado que já estava de antecedência no coração. Judas já tinha pecado contra o Senhor, já tinha negociado as 30 moedas de prata, já tinha feito tudo premeditado. Só que ali o texto diz assim: e Judas foi para o seu lugar. Deixa ele ir para o lugar dele. Deixa ele para o lugar dele. Para o céu só vai quem gosta de coisas boas. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Quem gosta de folia, quem gosta de farra, não vai para o céu. Não pode ir para o céu, não tem como. Porque lá a coisa é diferente. Lá a coisa é diferente. Então lá as coisas são mais amenas, são mais tranquilas. Não é aquela batucada, não, nada disso. Então, você cuida da tua vida. Então, Natã, o profeta, chega, olha. Para Davi, irmãos, 1.3, a situação estava resolvida. Tudo certo, meu plano foi show. Urias já está morto, a mulher está aí, o filho está no ventre, né? Está tudo tranquilo, vai ser muito bom, porque... E todo mundo achando que Davi era o cara. Aí, mas Deus que tudo vê, sempre tem alguém como instrumento que tem coragem. Talvez não fosse eu, né? Tem coragem. Aí chama Natã, hoje é você. Chama Natã, pois não, senhor, o que tu quer? Tu vai na casa de Davi. Na casa de Davi, tá bom. E tu vai falar para ele, expor o pecado dele. Natã chega lá com a sabedoria do alto, conta uma história tão convincente de um homem que tinha muitas ovelhas, mas resolveu pegar a ovelha do vizinho, que só tinha uma, e matá-la. Aí então Davi fala: esse homem tem que morrer. Me diz quem é que é. Foi tão real a história que Natã contou, ele falou: me diz quem é que eu vou lá, tem que morrer esse homem. Aí Natã fala: esse homem é você. Está vendo como que às vezes você começa a pecar, se acostuma com o pecado, acha que não está mais pecando e todo mundo à sua volta peca? Quando Natã fala: esse homem é você, caiu o semblante de Davi, que ele foi confrontado. E a palavra de Deus confronta. Está lá em 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Aí o pecado expôs ali a indignação de Deus, né? A indignação de Deus, e Deus expôs o pecado de Davi. Então, por conta de ele não ter confessado, estava achando que estava tranquilo o seu plano, a sequela não lhe foi tirada do pecado. E Números 32, 33, 32, 23, eu queria citar isso um dia, não citei, mas depois eu achei, 32, 23, diz assim: e sentireis os vossos pecados quando ele vos achar. Então, agora o pecado estava achando Davi. Aí entra na parte 2 da nossa lição, página 29 ainda, que nós vamos observar que depois da desobediência de Davi,
aí Davi foi conduzido ao estado de completo esvaziamento espiritual. Nós falamos isso. Profunda angústia. Natã, o profeta, afirma que o pecado cometido em oculto seria exposto como a luz do sol. Olha, com a luz do sol, como a luz do sol. O pecado foi cometido em oculto, ele estava tranquilo, já tinha passado alguns meses. Ele quietinho lá, pô, tudo deu certo, poeira baixou, Urias já está na terra, a mulher está aí, tudo certinho, agora é só esperar o filho nascer, dou um nome aí, tá, é meu. Olha, tudo certinho, tudo certinho. Só que Natã entra e o pecado oculto, que você acha que ninguém vai descobrir, pecado fede, e daqui a pouco ele vai começar cheiro, alguém vai sentir o cheiro e vai descobrir seu pecado. Aí o pecado oculto, Deus agora começa a expô-lo, chama Davi, e Davi é conduzido logo ao quê? Ao caminho do arrependimento. É uma oportunidade, não é obrigatório não. Deus o chama, porque Davi fala assim, meu Deus, pequei contra o Senhor. Agora a ficha caiu, ele sabia que tinha pecado, mas agora que foi exposto, a ficha caiu. Aí o Senhor fala assim, mas já o Senhor te perdoou. Não pensa que você vai falar assim, pequei contra o Senhor, aí o Senhor te perdoou imediatamente e agora você ficou livre de tudo. Quantas pessoas, por exemplo, casais, que a pessoa fala assim, eu estou com a minha esposa, mas ela não confia em mim. Ué, você fez besteira, você adulterou, você fez o que não deveria, aí agora quer a confiança de volta assim, no estalar de dedo. O Senhor já te perdoou o pecado, ela também já pode ter te perdoado, ou vice-versa, ou também ele já pode ter perdoado. Mas agora, meu filho, leva um tempo para gerar confiança novamente. É assim com os pais com filhos, filhos com os pais, né? E patrão com empregado, sócio com sócio, só ter uma volta um dia, depois você leva tempo para confiar nele. Um membro de uma igreja, um obreiro da igreja, o obreiro me deu uma pernada, uma exposição, falou mal de mim, ficava aí nos cantos falando mal de mim. Eu posso ter perdoado, não tenho raiva, mas olha, gerar confiança, pode levar tempos. Lembra de Davi quando saiu da casa de Saul? Davi saiu de lá corrido, Saul expulsou porque tentava matá-lo, com lanças e tantas coisas, e um dia Davi estava na caverna, Saul estava lá dormindo, e Davi foi lá e cortou um pedacinho do manto. No dia seguinte mostrou, Saul aqui, se eu quisesse eu podia ter te matado, mas eu não te matei, eu não tenho nada contra a tua vida. Aí Saul chorou, meu filho, volta para casa. Davi voltou. Ele tinha acabado de dizer que não tinha nada contra Saul, mas ele é povo de voltar, de confiar. Então ele sabe, meu filho, não tenho nada contra tu, mas fica aí, deixa eu aqui por enquanto, até que a confiança seja gerada novamente. Há um perdão, então Deus está reconhecendo isso que é um perdão. E Davi também reconhece 2.1. Então esse aqui é o interessante, o caminho do arrependimento está aqui em 2.1 e 2.2 e 2.3, caminho do arrependimento. Como é? Primeiro, reconhecimento e confissão de pecado. Primeira coisa, você precisa reconhecer e confessar o pecado. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E o Salmo 51, que nós estamos estudando, que é a fundamentação, aí o verso de número 3 nos mostra que a primeira coisa é reconhecimento, reconhecimento e confissão de pecado. Está escrito assim, porque eu conheço as minhas transgressões. Agora ele está falando sério, falando a língua de Deus. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, todo dia acusando ele, todo dia. Você fez, você agora quer dar uma lição de moral? Quer dar uma lição de moral? É como Moisés quando matou o egípcio e não se arrependeu de ter matado. Tudo bem, era inimigo e tal, mas matou. Aí o dia quando ele foi lá e quis dar uma lição de moral, 2 hebreus, vocês são irmãos, estão brigando. Você matou um camarada aí, teu irmão, egípcio, escondeu na areia, aí descobriram o meu pecado. Aí foi onde fugiu. Quer dizer, às vezes você comete e você não reconhece o teu pecado, precisa estar diante de você para que você reconheça que pecou contra o Senhor. Então, olha, o verso 1. Então isso chama-se arrependimento, reconhecimento de pecado e confissão de pecado. Ele está sempre diante de mim, não tenho força, mas está aqui. Então começa a confessar o Senhor. 2.2 na página 29 ainda, a confissão do pecado.
a confissão, perdão, e o pedido de perdão, porque não adianta também só reconhecer, confessar e não pedir perdão, tem que pedir. O verso 4 que está aqui, está dizendo assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Quer dizer, Deus é justo no falar, é puro no julgar, porque contra Ele nós pecamos. Então você deve ter, além de uma confissão de pecado, deve pedir o perdão de Deus, né? E Salmo 32, versos 1 a 5, nos fala sobre isso. Quão feliz é o homem, quão feliz é o homem. Eu não vou lembrar o Salmo todo, então eu vou ter que ler aqui um pedaço para você. Eu estou dentro do meu horário ainda, tá, gente? Então, o Salmo de Davi também, a felicidade do homem perdoado, exortação, arrependimento, que é um salmo didático, Masquil é salmo didático de Davi, né? Então diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, ele diz: meus ossos envelheceram pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades do meu coração. Então, quer dizer, tem que ter confissão e pedido de perdão. Então, Davi entende também que o pecado, em confesso, é a causa de enfermidade. Às vezes você está com enfermidades psicossomáticas, físicas, aqui no caso dele aqui até física. O verso 4 nós falamos: meus ossos envelheceram, está fraco, não tem força, não tem saúde, não tem nada. Quem sabe se não é um pecado encoberto? Mas eu não estou pecando, está me chamando de pecador? Não, pecador todos nós somos. Nós não somos pecadores que pecamos, nós pecamos que somos pecadores. Em pecado nos concebeu minha mãe. Então o que acontece? Aí, deixa eu lhe dizer, olha, pecado em confesso causa às vezes dor nos ossos, causa problemas. Ele fala: meus ossos envelheceram. Emocional também. Emocional, ele diz: acabou o meu humor. Davi, que era tão feliz, tão alegre, só vivia salmodiando, tocando harpa, até demônio saía quando a alegria dele chegava, era contagiante. Agora ele disse assim: olha, acabou o meu humor. Às vezes essa cara triste que você tem é fruto de pecado. Não estou te julgando, não, estou dizendo que pode acontecer. Um pecado da mocidade. Lembra quando nós falamos de uma determinada lição sobre pecados da infância? Salmo 46, então o pecado da infância, pede perdão daquele pecado lá da mocidade, da infância, aquilo que você cometeu que estava errado. Quem sabe se o teu humor não melhora, você sai dessa cara de amargura, de amargurado, porque lá pecado gera raiz de amargura, está escrito em Carta aos Hebreus. Então, capítulo 12, né? Então, você para com isso, começa a voltar a viver a vida cristã como deve ser, uma vida cheia de alegria. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Então, ele chega à conclusão, Davi, que um pedido de perdão é o melhor que você pode fazer. É o verso 5 que nós lemos no Salmo 32, que ele disse assim: eu confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele dizia: eu confessarei as minhas transgressões. Aí o Senhor o perdoou. Então, deixa eu dizer, e 2.3 na página 30, ainda que já falamos sobre perdão, é o melhor que você pode fazer, um pedido de perdão. Perdão não aniquila as consequências do pecado. Pecado, uma vez concebido, diz lá Tiago capítulo 1, versículo 15, gera morte, tá? Não aniquila a consequência do pecado. Às vezes a pessoa pensa: vou pedir perdão e agora vou ficar tranquilo que Deus vai me perdoar. Aí volta tudo de novo. Não, você pode voltar a pregar, pode voltar a cantar, pode voltar a tocar, pode voltar a evangelizar, mas não tira a consequência do pecado cometido. Tá? Sempre vai ficar uma manchazinha, sempre vai ficar aquela falta como eu falei, de confiança em alguém. Você pecou contra alguém, deu uma rasteira aí no teu amigo, né? Deu uma rasteira no seu amigo aí, passou a perna nele.
deu uma rasteira no pastor da igreja, tomou lá o ministério dele, dividiu o ministério dele. Meu filho, pode acreditar, pecado sempre vai ficar consequência. Você volta e depois você fala assim, não fui bem recebido, a pessoa não riu para mim. Mas quer rir? Quer rir? Por que quando tu deu uma pedrada não pensou nisso? Que às vezes a pessoa, ela esquece que a pedrada dói. Então ela dá a pedrada, depois que dá a pedrada, aí fere, vê o sangue na testa da pessoa, vem com um curativo querendo curar. Por que deu a pedrada e sabia que ia sangrar? Era melhor não ter dado a pedrada. Aí não já anda com curativo aqui, esperto, né? Já anda com curativo. Eu dou a pedrada, depois eu vou lá e tapo para poder ficar tudo certinho. Meu filho, evita o pecado. Pecado traz consequências na vida da pessoa. Então o perdão, ele aniquila o sentimento de culpa. Perdão aniquila o sentimento de culpa. Porque segundo Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito o quê? Está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, já pararam de pecar, mas andam segundo o Espírito, já voltaram para o caminho do arrependimento, da santidade. Agora, ele aniquila o sentimento de culpa. Agora, a consequência do pecado ele não aniquila. Então, não extingue nunca a sequela do pecado cometido. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 10, diz que a espada seria contínua sobre a casa de Davi por causa do pecado cometido. Seria contínua, quer dizer, pediu perdão, o Senhor te perdoa, Davi, fica tranquilo, mas a espada não vai sair da tua casa. A coisa vai ficar ruim do teu lado por causa dessa atitude sua. Se você tiver pecado, confesso logo, se arrependido, não, mas você continuou, perseverou no pecado. E outra coisa, o filho da decorrência do adultério morreria, segundo Samuel 12, 14, 18. Quer dizer, o filho dele é gerado por ele, foi de Urias não, gerado por ele. Ele amou aquele filho, aquela criança, Davi era muito amoroso, então ele amou aquele filho, e quando acabou de nascer, o menino veio a óbito, e por causa do pecado, o Senhor tinha avisado a ele. Outra coisa, o mal veio sobre a casa de Davi, segundo Samuel capítulo 15, versículo 18. Infelizmente não dá para a gente ler por conta do tempo, né? O mal veio sobre a casa de Davi, contínuo, por causa do pecado. Toda vez que vinha o mal, aí então Davi lembrava, foi por causa do pecado. Isso não foi assim tudo instantâneo, sequência rápida não, tá? Foi a curto, médio e longo prazo, porque Absalão já estava adulto e começou. Olha, 2 Samuel 16, 22, por exemplo, mostra os filhos de Davi abusando das concubinas dele, publicamente envergonhando-as, publicamente. Quer dizer, que vergonha, Davi perdeu a moral, Davi idoso, perdeu a moral, tudo por causa de pecado cometido inconfesso, tá bom? Inconfesso. Quando ele confessou, ele já tinha planejado muita coisa errada e ele só confessou porque Deus o abriu, o expôs publicamente. E concluímos então dessa parte 2, que o reconhecimento e a confissão do pecado gera perdão, tá? Libera o nosso acesso, o novo acesso a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu falei, né? Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, porém, será necessário mantermos vigilância e oração e lembrarmos que as consequências do pecado não são aniquiladas. Então vigia, ora, vigia e ora. Vigia, a palavra de Deus diz para a gente vigiar, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, claro, depois de estar sujeito à potente mão de Deus. Quer dizer, você anda no Espírito, jamais satisfarás os desejos da carne. É isso que Paulo fala no Gálatas capítulo 5. Andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, desejos exagerados da carne. Você não vai fazer, porque você anda em espírito, o Senhor te dá graça e glória, o fruto do Espírito é para isso mesmo. São mecanismos de fortaleza para nós, para a gente evitar andar no pecado. E a parte 3, para nós não prolongarmos muito, na página 30 da nossa lição, pelos pedidos do salmista, que nós já vimos, o pedido de perdão, pecado, de perdão de pecados, etc., voltar àquela tanta coisa que ele tinha perdido no caminho do Senhor, voltar à saúde dele em todos os sentidos. Aí
nós observamos que o pecado não trouxe apenas consequências externas, como já vimos, trouxe consequências externas, a espada, a luta, os filhos, a concubina sendo envergonhada, etc., né? E a moral dele indo por água abaixo, mas também trouxe muitas consequências internas. E dentre elas, nós vemos no pedido, por exemplo, 3.1, página 30, no primeiro pedido, ter um coração sábio. Salmo 51, o verso de número 6, ele pede que ele quer ter um coração sábio. Volta lá no Salmo 51, verso de número 6, está escrito assim, ó: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eu quero conhecer a sabedoria, eu quero ter essa revelação de Deus, eu quero ter um coração sábio. E quando você chega em Jó capítulo 28, verso 28, aí então Jó ele fala: irmãos, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, quando você teme a Deus, você se aparta do mal, porque você tem o temor do Senhor é a sabedoria. Se eu temo a Deus, eu tenho sabedoria, e a inteligência é apartar-se do mal. Por isso que quando uma pessoa está praticando mal e vive continuamente na prática do mal, longe do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor, desviada da casa do Senhor, essa pessoa não está sendo inteligente, porque não tem a sabedoria de Deus. Por quê? Porque não teme a Deus. Ela pode dizer assim: eu tenho temor de Deus. Quem teme a Deus não vive na prática do mal. Quando eu era criança, nós cantávamos um corinho dizendo: quem teme a Deus não mente. Aí depois vinha: quem teme a Deus não rouba. Então, quer dizer, era um corinho. Na sequência, estou falando só as primeiras frases, né? Para ganharmos tempo. Olha, quem teme a Deus não anda na prática do mal. Então, o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. Você que é inteligente? Teme a Deus? Então tu é sábio. É inteligente? Aparte-se do mal. Agora, está sempre praticando mal, sempre buscando uma ocasião, uma oportunidade que abriu, vou lá e tal. Então, você não está mostrando nenhuma inteligência, e muito menos temor a Deus. Porque o temor a Deus é a sabedoria, e a inteligência é apartar-se do mal. Jó, capítulo 28, verso 28. E por último não, 3.2 ainda, página 31, segundo pedido. O primeiro pedido é ter um coração sábio, ter sabedoria. Segundo, é ser purificado. Salmo 51, verso 7. Ele está escrito assim, ó: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Olha, purifica-me e ficarei puro. Davi queria ser totalmente restaurado pelo Senhor, não queria uma parte não, totalmente restaurado pelo Senhor, totalmente restaurado pelo Senhor, ou seja, a sua vida voltasse a ser o que era antes, e aliás, melhor do que era antes, porque uma restauração, às vezes fica melhor. A pessoa começa aqui, tem uma coisa, você quer restaurar sua casa, uma coluna dessa e tal, aí você então tem ideia de fazer melhor do que já está. Melhor do que já está. Então, olha, Davi, ele queria ser melhor do que ele era. Deseja isso no teu coração, faça esse pedido ao Senhor, ser purificado. Senhor, eu quero ser purificado, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Ele usa uma expressão extraída lá de Levítico, né, do espargimento do sangue para a purificação da casa do Senhor, dos utensílios, dos sacerdotes, etc. Então, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Olha, você precisa ser puro, você precisa voltar a ser o que era antes e melhor do que era, com mais probabilidade de produzir frutos do reino do Senhor. E 3.3, então, para encerrar, página 31, terceiro pedido de Davi é readquirir a alegria da salvação. 51:12. Olha, devolve-me, Senhor. Ele diz assim: devolve-me a alegria da minha salvação. Está escrito: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Deixa eu lhe dizer, lembra que ele falou: meu humor acabou, meu humor acabou. Ou seja, ele andava triste, por mais que dava aquela risadinha amarela, no cantinho da boca, mas ele andava triste, ele não tinha força, não era
pessoa. Irmãos, a alegria da salvação não é uma palhaçada não, não é uma palhaçada não é palhaçada da salvação não. Quando a gente às vezes exagera assim, aí nós estamos fazendo às vezes uma brincadeira, pode ser só uma palhaçada, natural, mas a alegria da salvação é algo que ninguém pode tirar de nós. Só quem pode roubar é a criança. Realmente, quebrou uma xícara, quebrou um copo, aí ninguém viu, ela esconde, você logo descobre que ela cometeu alguma coisa errada. Ela começa a ficar pelos cantinhos, olhar desconfiada. Então assim, você se sente como se todo mundo tivesse vendo o que você fez. Escuta, percebe que a alegria da tua salvação saiu, teu rosto não é mais o mesmo. Se você for dirigir um culto, não é mais com a mesma alegria. Se for pregar, já tem diferença. Se for cantar, já tem diferença. Não tem. A pessoa fala, pô, a pessoa está sem unção. Escuta, pede ao Senhor, devolve a alegria da minha salvação. Davi fez isso. Esse pedido nos faz entender que a prática do pecado não faz andar por um caminho, a prática do pecado nos faz andar por um caminho que gera tristeza e morte, enquanto que a santidade nos conduz à alegria e à salvação. Tá? Então a santidade é o melhor caminho que você tem. Por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz, irmãos, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, e Jesus sendo bem. Então vamos ficar com essa palavra. Aí eu quero só concluir com essa lição, com a conclusão da própria lição do comentarista pastor Adriel Nascimento, que diz assim, olha, a conclusão da nossa lição. O Salmo 51, irmão, só para você fixar isso, é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Então, esta manhã não está perdida, porque você ainda tem essa oportunidade de Deus. Confessa seu pecado. Lembra-se, você é um pecador. Confessa, arrepende e volta para o caminho da santificação. E deixa o pecado para lá e diga todo dia não ao pecado. Então vamos ficar nesta manhã com esta palavra e na próxima lição nós estudaremos sobre o Salmo de número 56, que é a confiança em tempo de aflição. Olha, isso que nós estamos vivendo hoje é um tempo de aflição. Então no próximo domingo às 9 da manhã. Mas hoje às 17 horas estaremos aqui novamente para trazer uma palavra do Senhor ao coração de todo aquele que crê, ao coração da igreja e aos irmãos da Assembleia de Deus em Nova Cidade. Deus abençoe, tenha um excelente dia. Nós estaremos fazendo a oração, estaremos fazendo a oração agora na manhã. Tem aqui alguns pedidos de orações que nós vamos apresentar e também quero apresentar nesta manhã a vida do Kleberson e da Ana Paula, que hoje, 9 de maio, eles completam 11 anos de casados, bodas de aço, 11 anos de casado. Então Deus abençoe Kleberson e Ana Paula, que por certo estão assistindo esta escola bíblica dominical, participando. Deus abençoe, são bodas de aço, que o Senhor possa conceder muito mais anos de vida conjugal a vocês com muita graça, com muita graça não é a sua sogra não, Kleberson, com muita graça e glória da parte do Senhor, para poder você ser abençoado, se sentir muito feliz na presença do Senhor, vocês se sentirem felizes, E quero também fazer oração, apresentar essa semana os aniversariantes, que são a Jocástica e o Márcio, a Jocástica do Márcio, que estará aniversariando no dia 11 do 5 e 14 do 5 a Tamires. Deus abençoe vocês. E dia 13 do 5, aniversário de casamento da nossa irmã Márcia Moraes e Gerson, 31 anos de casados, bodas de Narca. Então, uns nomes estranhos, Mas Deus abençoe vocês pelos 31 anos de casado. Vamos então ficar de pé. Você que está em casa, acompanhe essa oração.
passamos um pouquinho hoje do nosso horário, né? Mas está tendo o padrão, que a nossa escola dominical seria de 9 às 11, nós estamos fazendo apenas até as 10, 10 e 10, hoje até as 10 e 19. Então vamos até as 10 e 20. Então vamos agora agradecer pelos pedidos de oração, pedir o Senhor continue abençoando, a Ana Cláudia, que estávamos fazendo oração, já está de alta, graças a Deus, vamos continuar orando por suas vidas, vamos continuar orando pelo Valmir, família, o Gúlia, Maria, né? A Vanice Dias de Oliveira, que é a esposa do Alex, e todos aqueles que estão enfermos, pedindo oração, a família, né? Eu não estou aqui visualizando no Facebook, mas sempre tem alguém que pede oração, mas fique tranquilo, porque depois eu fico em casa assistindo a pregação que eu estou fazendo aqui, só para poder ver as pessoas que estão comentando e os pedidos de oração, etc. Tá? Então fica tranquilo, pode ficar tranquilo que depois eu pago esse mesmo preço que vocês pagam de me aturar, aí eu mesmo me aturo depois. Toda vez eu faço isso, eu tiro um comentinho e fico me aturando. Então, olha, vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, esse momento é um momento muito especial na tua casa, que é o momento intercessório. Senhor, porque tu sempre inclina os teus ouvidos para ouvir a oração que se faz neste lugar. E nós ficamos felizes, porque tu és assim, Senhor. Tu és tão zeloso, tão caprichoso, e tu, Senhor querido, tem um carinho muito especial pelas pessoas, ó Pai, que pedem oração, que buscam, Senhor, a tua ajuda, o teu auxílio, Senhor, no tempo da angústia. Quero agradecer primeiro por esta lição, ó Pai querido, Salmo 51. É claro que não ficamos felizes, ó Pai querido, por alguns dos teus servos que pecaram, foram expostos ao pecado e as consequências do seu pecado. Mas ficamos também felizes e recompensados, porque nessa exposição, Senhor, tu nos mostrou o caminho do arrependimento, da confissão e também da restauração ao caminho da santidade. E assim, Senhor querido, nós temos uma oportunidade nesta manhã de dizer, Senhor, perdoa todos os nossos pecados e livra-nos do mal. Senhor, e ajuda-nos a andar, Senhor querido, a sermos melhores do que ontem, Senhor. Ó Pai querido, para sermos servos fiéis no Teu reino. Quero te pedir e apresentar, ó Pai querido, na data de hoje, Pai querido, Cleberson e Ana Paula, que estão completando 9 anos ou 11 anos de casados na Tua presença, hoje dia 9. Senhor, toma em Tuas mãos, continua abençoando Teus filhos para a glória do Teu nome, Senhor. Guarda suas vidas, ó Pai, assim como Tu já tens feito, prospera, Senhor, cotidianamente, dando saúde, dando graça e glória aos Teus filhos. Quero pedir, ó Pai querido, pela Márcia Borges e Gerson, que se completarão 31 anos de casados, Senhor, no próximo dia 13. Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre Teus filhos também e que eles possam prosperar em Tua presença. E, ó Deus querido, salva a vida do Gerson para a glória do Teu nome, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro para que ele experimente o caminho da santificação. Deus, quero também apresentar a Ti, ó Pai querido, como falamos, Tua filha Jocastra e Tamires, Senhor, que estarão também aniversariando nos dias 11 e 14 deste mês. E pedir, ó Deus querido, que em nome de Jesus, Tu venha suprir as necessidades das Suas filhas e, ó Pai querido, e conceder como presente aquilo que mais deseja os corações. Senhor, toma em Tuas mãos e guarda a sua casa e dá saúde, graça e glória em nome de Jesus. E apresentar a Ti esses pedidos de orações. Aqui são nomes, fotos e documentos. Alguns nomes, ó Pai querido, como o da Ana Cláudia, que nós estamos agradecendo a Ti pela alta recebida, mas continua, Senhor, eu te peço, com as Tuas mãos estendidas para completar a saúde da Tua filha. Também quero agradecer a Ti, ó Deus, e pedir pela vida, Senhor, do Guli, Senhor, e também, ó Pai querido, pela vida da Vanice, Senhor, que estão, ó Pai querido, nesse pedido de orações, para que Tu possa restaurar a saúde, da graça, da glória, repreender o mal, Senhor, em nome de Jesus. Repreender, ó Pai querido, sequelas de enfermidade. E, ó Deus querido, abençoar essas vidas e escrever seus nomes no livro da vida do Cordeiro,
Pai querido, quero te pedir também, Senhor, pelos pedidos de orações que chegam todos os dias, da tua filha Cesarina, da tua filha Graça, todos os dias chegam pedidos de orações a este altar. E aqui tem nomes, fotos e documentos. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, tu venha olhar com olhar de bondade e misericórdia sobre esses pedidos, restaurar a saúde dos que estão precisando, devolver a alegria da salvação para os que estão entristecidos, e, ó Deus querido, produzir, ó Pai querido, bênçãos, Senhor, na vida dessas pessoas, abrindo portas de trabalho aos desempregados, fortalecendo o trabalho daqueles que estão empregados, abençoando as empresas que precisam pagar seus empregados, restaurando, ó Deus querido, a saúde da nossa nação. Pai, cura esta nação para a glória do teu nome, sara esta nação. Repreende esse espírito demônio, Senhor, que esteja atrapalhando o bom andamento desta nação. Ó Pai querido, e assim as nações também vizinhas, ó Pai querido, do Mercosul, as nações, ó Pai querido, ó Pai do mundo, toma em tuas mãos, porque tu tem trabalhado de uma forma especial, Senhor. Porém, Senhor querido, sobre a nossa nação, nós te pedimos, haja paz no Brasil. Guarda a vida do nosso presidente da República, Senhor, e dos seus governantes estaduais e municipais. E repreende todo espírito de corrupção, todo espírito de mentira, todo espírito, ó Pai querido, que esteja tentando derrotar a nossa nação em favor de alguns. Ó Pai querido, porque, Senhor, quantas pessoas estão precisando neste momento da Tua graça, da Tua glória, e, ó Deus querido, de viver uma vida, Senhor, mais digna, dentro daquilo que elas possuem. Então, toma em Tuas mãos, repreende o mal e dá graça e glória em nome de Jesus. Quero te pedir que Tu nos devolva em paz aos nossos lares e nos dê uma tarde abençoadíssima em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde.